Boa noite! Sou Dori da Lastra e estamos hoje mais uma vez no Não é Terapia, mas poderia ser. Nosso encontro de toda quinta-feira, aquele momento que a gente fica esperando ansiosamente. E hoje eu e a Virgínia, já estou aguardando ela entrar aqui na nossa live, vamos falar sobre as transformações, sobre o que acontece quando a gente se permite. E a gente vai falar aqui que às vezes nem é preciso viajar, né? Viajar para que a transformação aconteça. Mas a gente vai falar um pouquinho o que as viagens que a gente fez trouxe de mudança na nossa vida. Se já trouxe, né? Então eu já vi que a Virgínia já entrou, já vou chamá-la aqui. Que bom que você tá aqui, minha amiga. Já pode ir mandando aviãozinho. Oi! Boa Boa noite! noite! Que saudade, tô vendo qual luz fica melhor. Olha, eu estou naquela meio marronzinha, que é a que eu acho que fica melhor pra mim. Marronzinho não ficou bom. Ó, Ficou! Essa daí é qual? marrom, eu acho. Essa daí que eu acho que a luz quente. Que saudade de Pois você! é! Meu coração tá cheio, cheio. Será que a gente já pode dar algum spoiler, minha amiga? Eu acho que já, porque eu quero saber de tudo de você, tudo, tudo, tudo. E será que a gente já pode falar do que a gente ficou sabendo agora há pouco? Meu coração tá cheio pra falar, mas fica à Será que a gente só não pode vontade. falar assim que a gente vai ter uma live que vai mobilizar uma ação que poderá ajudar a mobilizar uma ação que salva vidas, não é? Acho que a gente pode falar isso. Pode, com certeza pode ser uma super. Na verdade, as duas próximas lives, né? Pois Não é. na sequência, mas teremos duas lives que. Setembro. Mês de setembro promete. Dia É, 3, se Deus quiser, vai ter uma live muito especial que vai vai. a gente, o nosso coração, o nosso propósito, né? A gente sempre ora aqui quando a gente antes de começar. Acho que é uma coisa legal da gente falar para as pessoas que estão aqui. A gente sempre fala, né? A gente tem a nossa conversa com Deus aqui e a gente sempre fala que a nossa live possa tocar no coração de pelo menos uma pessoa positivamente. E aí a gente vai indo com o nosso propósito e Deus ele é muito bom e ele vai tocando o coração das pessoas, vai fazendo a gente encontrar pessoas na nossa vida. Como a Deus Leoa, está que nos acabou de entrar aqui na apresentando. live. E aí, Leoa. né, a Virgínia conheceu uma pessoa e aí a gente convidou e ela deu um sim. E quem sabe a nossa live com ela possa ajudar pessoas a salvar vidas. Então, isso é fantástico, Fantástico. fantástico. Meu coração tá Daí a aqui gente, daí assim, parece que Deus nos mostra que sim, vocês estão no no caminho caminho certo. certo. É. E a outra live que a gente vai ter dia 10 e essa já está marcadíssima, é a nossa Sim. primeira live internacional. Que agora, gente, como que a Leoa fala que agora a gente é internacional? A Como que gente é a gente é internacional. internacional, internacional. Ninguém nos para mais. Ninguém mais para. A gente vai gravar live de fora do Brasil agora. Isso aí. E assim, isso é sinal, né, para quem tá aqui com a gente, para quem vai assistir a live depois, quem vai assistir no YouTube, porque a gente No também está no YouTube, que agora a YouTube. gente é youtuber. Nós somos, segundo o Vitor, mãe, você tem um canal? Que Pois é. legal. A gente, quem ouve depois, né, já tem uma coletânea de lives lá, de lives com nossas amigas, com empresárias, com amigos. E isso só mostra que a gente vai caminhando conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai fazendo o seu trabalho. Então, assista, né? O que eu ia falar? Quando a gente permite que Deus haja, ele age. E a gente sabe que é de Deus, né? Então vamos. Exatamente, isso é tão bom. E aí, hoje, nosso objetivo aqui é contar um pouquinho
pouquinho sobre essas transformações que acontecem na nossa vida quando a gente se permite viver o novo. E aí, vocês viram, né, alguns dias atrás, nós ficamos de férias do Não é Terapia, porque a Virgínia tinha um curso, a especialização dela, e eu fui fazer uma imersão. E hoje a gente vai falar das diferenças e das semelhanças, É. E né? assim, o que eu achei que foi mais legal que foi no mesmo período, né? Sim, Tanto o sim! meu quanto o seu foi no mesmo período. Eu acho que isso mostra também muito a nossa conexão, Nossa né? sintonia, Nossa exatamente. sintonia. E pode, comece a falar você, por favor, porque eu estou muito curiosa, porque eu vivi com você pelo que você postou e assim, vivi mesmo, tá? Me senti lá. Sim, sim. Então vamos lá. Bom, qual foi a história como começou? Então, eu sigo uma pessoa, eu consumo produtos de uma pessoa que todo mundo já sabe aqui, Ana Lisboa. E já desde 2022, então eu sou aluna dela, já fiz formação internacional com ela, já fiz vários cursos, enfim, a minha maneira de trabalhar dentro de empresa é o empreendedorismo sistêmico. E a Ana, ela traz a integração, né, do empreendedorismo, do sistêmico e das constelações familiares, né? Ela é advogada, mas ela foi para esse mundo aí, estudou dentro Não dessa área. sabia isso. Pois é. E aí, ano passado teve o convite para uma imersão na Amazônia com somente 20 pessoas. E aí eu falei, cara, eu preciso ir nesse negócio. Mas, né, tu vai pensar quanto custa, tal. Aí fui fazendo as contas, pegando daqui, pegando dali, e falei, eu vou nesse negócio. Mas qual que era o detalhe, né? Lá se falava quando se vendia, né? Uma imersão onde você vai trabalhar a ancestralidade, você vai trabalhar a criatividade e a liderança. Era para líderes, para empreendedoras. E eu falei, cara, meio de floresta, tem medos, né? Eu não sei nadar, eu não entro em rio, que eu não vejo fundo. Se for um negócio que tiver muito bicho, eu não gosto. Barata, mosquito, lagartixa, No meio da grilo, Amazônia, bem isso. tudo aquilo, né? Mas enfim, aí eu sabia que era super seguro, que não ia ter. A Ana odeia essas coisas também, assim, de muito sofrido. Falei, esse negócio não vai ser meio babado, vai ser meio seguro. Enfim, e aí fomos, né? Fui e começou com a ida, né? Quando eu cheguei lá, eu recebi já uma mensagem. O Victor tinha gravado um vídeo que já me deixou arrepiada, lá já me Ai, que desestruturou, eu legal. não sabia. E aí, a viagem para chegar até lá no local, a gente andou 1 hora e pouco de ônibus, depois mais um tempo de barco e um barquinho pequeno. E eu já de colete, toda agoniada. Tem uma foto que é a foto na entrada do ônibus, eu tô com um semblante muito tenso. Mas aí eu fui me permitindo. E até tem um vídeo que eu acho que vocês até viram, um dos primeiros dias que a gente foi ver o pôr do sol num barquinho menor, eu era a única que estava de colete. E aí, como que o ambiente molda, né? Eu fui vendo assim, as meninas levantarem do barco. Eu falei assim, umas doidas, elas não sabem a fundura disso. Só que eu já tinha ido na tribo dos índios, eu já tinha me conectado ali, né? Apesar de não ter ancestralidade indígena, eu já tinha me conectado com os ancestrais, mesmo que não são indígenas, com os meus ancestrais, com a força que os ancestrais têm. E aí, depois, pela manhã, eu tinha feito isso. E na volta já do pôr do sol, eu já não vim mais de colete. Por quê? Não sei. Eu sei que eu não precisei mais. Eu No dia reparei seguinte, isso, que no começo você tava de colete, nas outras fotos, até aquela que você tá dançando, você tá sem. que aí esse foi no último dia. No último dia, eu tava Dora Aventureira corajosa, porque uma das meninas levantou no barquinho
Eu levantei, já chamei as outras tudo para levantar, porque eu já estava me sentindo a própria navegadora. Jack Sparrow bateu em mim. E aí, assim, no outro dia eu entrei já no Rio Negro. Tinha um lugar num deck. O Rio Negro, ele é um rio que você não vê o fundo. Ai, arrepiei tudo. Eu não sei se eu Sim, eu não vou te dizer que na hora que eu fui entrando, eu não morri de medo, tá? Eu lembro até agora, contando para vocês, eu lembro que eu tinha medo. Só que eu tinha também uma curiosidade, uma força. E eu fui. Eu falei, eu vim pra cá pra isso. E fui. E foi, tudo bem. Voltei de lá até com água no ouvido, que demorou 3, 4 dias pra sair. E para ajudar ainda mais a minha coragem, que eu, assim, para mim foi o ápice do ápice do ápice, foi no último dia, quando eu já estava em Manaus, que ele já tinha voltado de lá. Algumas meninas me chamaram para a gente ir nadar com os botos e eu fui. Ah, eu achei que esse dia aí que foi dos botos, não. Foi outra. Então você foi 2 vezes. 2 vezes, mas depois do dia que eu entrei no Rio Negro, eu entrei de manhã, fiquei lá uma meia hora. De tarde entrei de novo, fiquei mais umas meia hora. E depois, no outro dia, que teve a vivência dos colchões infláveis, que é algo fantástico, já vou contar isso. Eu fui de novo e passei um tempão. Aí, acho que na verdade, teve uma reunião lá, né? Uma das atividades foi dentro do rio, todo Não. mundo com o macarrão, né? Ali, tipo, então, eu fiquei lá de boa, parecia que eu Em tava, Dora, e tipo, lá era um hotel, então. é, oi, Tati, é um hotel que tem, é um hotel bem no meio da floresta, agora eu não lembro o nome, pertence a uma outra cidade que não é Manaus, é um hotel que só tem gringo lá, assim, gente que realmente vai pra lá pra pescar, que vai para lá para ver animais, porque eles têm todas as atividades são relacionadas a isso. Você pega o barquinho de manhã e vai para um lugar, ou você vai fazer trilha no meio da floresta. É, é muito assim, sabe? E aí, todas as vivências, então a gente acordava cedo e aí tinha ali alguma atividade ao nascer do sol, porque qual que é o negócio que a gente vê, né? A gente vive muito cheio de tudo. A gente vive muito desconectado de si mesmo, porque a gente vive muito cheio de estímulo, né? A criatividade, ela nasce do desejo e do vazio. Ela nasce quando você zera, quando você está com a mente vazia, mas que você tenha uma necessidade ou algo para fazer. Sim. O líder, o gestor, ele precisa estar fora da operação para que ele possa ser a pessoa audaciosa e criar. Então, esse momento de você ir ali para o meio da floresta, você ouvir outros barulhos, você experimentar a imersão ali na água, aquela atividade que foi a meditação nos colchões infláveis, que foi ouvindo. Agora me fugiu a palavra, que era a batida naquele. Ai, como é que é aquele negócio que tem no Japão? Gongo. Isso, nos gongos lá. Aquilo ali é um negócio que tem estudo científico. A frequência dele é a mesma é uma frequência que vai invadir o seu corpo e vai te conectar a algo muito profundo. Então, é um monte de gente tenso, um monte de gente medrosa. A maioria das mulheres que estavam ali tinha os mesmos medos que eu. Medo de entrar numa água que não consegue ver. Olha o tanto de controle. Olha o tanto de tensão, né? E aí, logicamente, como é uma vivência e uma imersão sistêmica, teve muita sessão de constelação, teve muita. Teve essa constelação que a gente falou da liderança, foi uma constelação fantástica, Só porque. voltando um pouquinho, Dori, que Hum, para não sair do assunto, quando você claro. falou, né, o líder precisa, né?
sair até para a gente conseguir enxergar, né? Sair para fora do ambiente para enxergar. Mas Sim, como é difícil quando a gente está dentro entender isso, né? dentro da operação você não consegue. Sim. Então, e eu Não, a vejo que, gente, dentro da operação, entender que a gente precisa sair. sim, e eu vejo como me conectou muito com o meu dia a dia enquanto empresária e enquanto consultora de empresas. Porque, por exemplo, o que, que eu vejo no meu dia a dia com os meus clientes? Quando eles contratam uma consultoria minha, logicamente que eu ajudo eles a verem coisas que eles não conseguem ver, né? Por quê? Porque eu venho com o olhar de fora, né? Tem Sim, aquela famosa frase, acho que é do Saramago, saia da ilha para ver a ilha, sim, né? Você tem que sair para você ver. E aí, eu vejo muitos dos meus clientes, quando eu chego na empresa, eles querem mais conversar comigo para eu validar as ideias que eles têm. sim, Porque normalmente eles estão muito imersos dentro, principalmente aqueles que têm dificuldade de delegar, aqueles que tiveram alguma ferida de traição na vida deles ou ferida de injustiça na vida deles, eles não conseguem confiar em ninguém, então ficam imersos dentro da operação mesmo, ali fazendo coisas que não precisavam fazer e não conseguem olhar para fora. E aí gasta muita energia. O cliente vai falar direto com ele em vez de falar com a ponta lá. A ponta sim, não sabe resolver, por quê? Porque o chefe, o dono da empresa, às vezes, é muito autoritário, ou é muito inseguro, ou é muito paizão, e aí fica um time fraco. Então, tudo isso tipo, como eram muitas empresárias, eram 20 pessoas ali, a gente foi trocando muita informação, foi fazendo muita conexão com a nossa vida. E para mim, assim, além do network, das conexões, do desligar, né, desse mundo assim do excesso, eu realmente voltei muito cheia de energia. Uma parte que para mim, assim, né, confronta e acalma a minha criança a sensação de que eu estou no caminho certo, sim, né? Então eu fui lá, todas as pessoas que eu conversei, assim, eu vi o quão grande que eu sou, apesar de estar no meio da Amazônia, dentro de uma cidade que é interior, porque ali eu falei com gente de São Paulo, gente do sul, de cidades muito maiores, gente de fora do Brasil, então até que uma das pessoas que vai vir na live na outra semana com a gente é de Portugal, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de outro que fatura assim mais de 100 milhões por ano. Então assim, todas as pessoas, elas estavam ali dentro de uma mesma vivência e falando assim: "Dori, tu é muito foda no que tu faz". Porque realmente exatamente o que eu faço só tinha eu, sabe? E isso para mim foi assim algo fantástico. Eu falei assim, nossa, eu sou muito boa mesmo. Porque tu imagina, eu tá ali falando com uma pessoa que fatura muito e essa pessoa falando assim, você me ajuda nisso. Então, para mim validou muita coisa, me fez ter certeza que eu tô no caminho certo. E assim, e dentro da Amazônia, que eu acho que é o mais legal, né? Porque quando você fala em Amazônia, pelo menos eu, dentro da minha visão, eu penso assim, raízes, né? Olhar sim, para as raízes. sim. E para a gente crescer, a gente precisa olhar para a raiz, É. Eu penso né? muito nisso, raízes, né? Eu penso muito na gente como uma árvore, né? Sim. Eu A sempre gente penso no mantém ser humano nossa. como uma árvore. Eu penso muito nisso. A gente mantém nossas raízes, mas a gente pode crescer. Exatamente. E é exatamente isso a Amazônia. Eu penso nisso também, quando eu penso na Amazônia. Ela é muito grande, não grande de tamanho, né? Ela é grande do que ela pode nos oferecer. Sim, e É, uma coisa muito legal, assim, que o primeiro impacto para mim foi o quão pequena eu sou. Então, agora eu acabei de falar de grande, né? Mas quando eu cheguei lá, eu fui para uma pequenez, é, porque aí Deus é grande.
E lá é assim um confronto com isso. E sabe uma coisa que me faz ficar aqui em Santarém? Que eu tive essa mesma sensação quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu saí do meu quarto e eu fui ver tudo aquele tamanho daquele mundo lá. É, o que me fez falar assim, eu quero ficar morando aqui, foi toda vez que eu vou lá para Orla, que eu vejo que gigante que é esse rio. E para mim, assim, eu vejo Deus. Sim. E ali, imediatamente, me coloco no meu lugar. Obrigado, Senhor. É você que manda em tudo. Eu sou só um instrumento. Então, isso é muito importante, que é o cada um ir para o seu lugar. E a Amazônia me trouxe muita lembrança disso. A Amazônia, assim, essa expedição, essa vivência. Então, para mim, foi muito isso tudo, né? De me esvaziar, me encher e agora poder transbordar. Se E- enxergar, né? Que às vezes a gente não se Exatamente. E as enxerga, igual viagens, você elas falou. fazem isso. Sim. E não necessariamente, de repente, quem está dizendo aqui assim, então eu vou ter que viajar para mudar. É. Não. Cara, faça um convite de você para você mesmo, de você olhar para as suas raízes. Não é? De você se permitir fazer algo novo. Eu acabei de contar aqui, eu fiz tanta coisa que eu tinha medo de fazer e eu fiz, É. E a gente, né? querendo ou não, a gente vai com pré-julgamento, né? Tenho certeza que você foi para lá pensando, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou viver isso, né? A nossa mente cria já barreiras para a gente não conseguir, né? Dizendo que a Total. gente não vai conseguir. Mas, menina, assim, eu fui muito falando assim, ó, eu vou, mas assim, eu já cheguei lá olhando onde é que tava os coletes, onde é que tava tal coisa. Tipo assim, muito paranoica, como eu sempre, porque vocês sabem que quando eu vou pra lanchinha, eu levo meu colete, mó mico, mas eu levo, né? Então, assim, medo. E aí eu falei, cara, pra quê? Eu nem sei, assim, por quê, É. né? E, Sim. e é isso. É que eu vi que dá, Sim. né? Mas e a Europa, minha amiga? O que você tem a nos contar sobre essa experiência? Que aí foi foi para o outro lado ali, né, minha amiga? Foi, você foi para Aprendizado, conte. calmaria, eu fui pro caos, digamos assim, É. né? Então, na verdade, quando. Mas tudo, assim, tudo que você falou agora me conectou muito comigo, claro que, né, nas suas devidas proporções. Mas quando comecei essa pós, que é da USP em Gestão e Liderança, daí tinha esse curso de extensão dentro da pós, né? Que era fazer essa imersão nas grandes fábricas multinacionais do mundo, né? Que ficam, a maioria, na Alemanha. Uhum. Mas quando eu comecei, eu estava em outro cenário, né? Eu estava liderando, eu tinha perspectivas e planos para aumentar isso, né? Daí as coisas mudaram no meio do caminho Sim, e eu vim parar aqui liderando só minha casa, né? Minha casa, meus cachorros, meu marido e meu filho, que nenhum nem outro me obedece muito, então eu não consigo liderar muito, né? E eu falei, sim. não vai fazer mais sentido para mim isso, né? Mas já estava no meio do caminho andado, eu falei, agora eu vou até o final. E foi exatamente igual a você. Eu fui cheia de julgamentos, né? Me sentindo minúscula, que eu falei, só vai ter gente foda, que trabalha em multinacional, que trabalha não sei aonde. E eu já fui com medo de falar, de contar uma história. Né? Eu já não queria mais nem ir. Chegando perto da viagem, eu já estava comigo, eu não vou, não vou, não vou, não, não faz sentido. E chegando lá, assim, foi totalmente diferente. Né? Senti assim que por mais que eu seja pequena, eu posso contribuir de alguma forma com o que eu vou aprender, com o que eu tô aprendendo, É. né? E as conexões, fiz conexões assim para levar para a vida. E daí que eu olho também para Deus e falo, meu Deus, eu precisava estar aqui, eu precisava conhecer essas pessoas, né? Como você conheceu hoje.
E assim, foi maravilhoso, né? Assim, abriu minha cabeça de um jeito que eu já queria vir para cá e trabalhar numa empresa e liderar 1.000 pessoas, porque eu estava entendendo tudo de liderança, né? Mudei o tema do meu TCC, estava meio caminho andado, mudei completamente, que eu quero fazer igual da Alemanha. Já pensei em mandar currículo para a Alemanha, já avisei o Glaucio, a gente vai embora para a Alemanha. Porque Olha, tá assim, vendo? porque abre muita cabeça, assim, abre um infinito de coisas assim que se eu tivesse aqui dentro do apartamento eu não teria visto. Daí aquela pergunta que você fez, mas eu preciso ir para a Alemanha, eu preciso viver uma imersão dessa? Não, né? Você precisa ter coragem de fazer alguma coisa, de sair do lugar, né? Porque quando a gente está na nossa zona de conforto é muito bom estar aqui, tava muito bom estar aqui dentro, né? Mas quando eu saí abriu minha cabeça de uma forma que, assim, se pelo menos abrisse de 10% do mundo, já seria outra coisa. Já Sim, seria outro mundo. Né? E quando, assim, você fala de vivência, de pensar em raízes, né? De imaginar, assim, a gente fica pensando, meu Deus, tem tanta gente nesse mundo, né? sim, E a gente é tão abençoado. Parece que Deus olha pra gente e tem um carinho especial, sim. né? Eu só Porque ele nos sinto isso. proporciona coisas que eu falo, é Deus. É, é. E esse lugar, às vezes a gente precisa sair do nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, e é esse o convite que a gente quer lançar para as pessoas aqui hoje. Quando você se permite sair do teu dia a dia ali, da tua rotina, fazer algo novo, talvez você vai ter a oportunidade de ver Deus falando com E você de uma assim outra forma. parece, e assim, né, olhando de fora, eu olhava isso também. Suponhamos, você falou que foi para uma imersão na Amazônia. Parece que é uma coisa tão difícil da gente viver. Eu fui para uma viagem na Europa e fui num estágio na Europa. Antes, para mim, parece que isso era uma coisa tão inacessível. Gente, não é, Uhum. Sim, né? Só que a gente tem que dar o primeiro passo, sim, né? sim, sim. Mas sabe que isso, minha amiga, eu acho que está muito ligado, pelo menos para mim e para você, que a gente tem uma vivência muito parecida, né, de vida ali, de paz, tudo, né? Cara, para fazer uma viagem era mil empecilho. Então, toda vez que a gente pensa, às vezes, em viajar, quem dera para fora. A nossa mentalidade ali, a nossa crença de que é caro, de que é difícil, de que vai acontecer alguma coisa. Inacessível, qualquer um pode ir, menos a gente. Exatamente, já vem. E aí, isso faz a gente já colocar um monte de empecilho. Ó, a Tati está falando aqui, ó. Você teve contato com a sua origem. Se não estou enganada, não é alemã? A Tati. Isso que eu ia falar, Tati, bem lembrado. E assim, eu não conhecia a Alemanha. Quando eu cheguei lá, parece que eu estava vivendo meu pai ali, sabe? Ele não foi pro lugar que eu tava, né? Ele tava mais pro. Acho que ele tava mais pro sul, se eu não me engano. Que Sul, norte, central. lindo! Bom, ele viveu lá tal. Mas assim, parecia que eu falava, meu Deus, meu pai viveu aqui, sabe? Meu pai teve uma história aqui. Daí conheci uma senhorinha que ficava falando o meu sobrenome, daí eu já liguei pra minha mãe, achava que ela tinha sido namorada do meu pai, já queria saber o nome das namoradas. É loucura, né? E ela queria saber o nome do meu pai, e ela falava inglês, meio português, meio alemão, e a gente não entende nada, né? Mas assim, foi muito bom viver isso. Eu, Sim. eu me senti pertencente, sabe? Sim, sim, exatamente. Exatamente. A Carla tá mandando coraçãozinho pra você, minha amiga. Saudade, meu amor. Na verdade, ela mandou dois. Eu imagino que um seja pra mim. Obrigada, Carla. Com certeza. Não, Beijo. eu acho que os dois é pra mim, não tem coração pra você. Tudo Não bem. tem essa possibilidade. Tô brincando. Eu Mas te dou um, amiga, eu te dou, mas o obrigada. primeiro é meu. Ai, que O feliz. primeiro é meu. Ó, ela falou que a gente é linda. Obrigada, Carla.
Mas é mesmo, sabe? Como que é engraçado esse negócio? Eu morro de vontade de ir pra Itália porque eu quero sentir isso aí, E a sabe? gente se sente muito engraçado, assim. É, Eu queria porque falar para todo mundo. Queria é, falar. porque assim, eu lembro que eu fiz uma vivência com o Quenda, que agora eu vou dia 27 eu vou ver o Quenda de novo. É Cara, 27 ou é 20, amiga? dia 27 eu vou ver ele dia 28 na verdade. 28 e 29. Eu Ah, vou, da, eu vou daqui dia 27 mas eu vou encontrar com ele dia 28. tá, que eu vou estar lá dia 29, né? É. Ah, E aí ele fez uma vivência de ancestralidade, daí ele vai fazendo movimentos corporais muito incríveis, sabe? E aí ele ia falando assim, agora nesse momento você vai se conectar com os seus antepassados. nossa. E eu imaginei na minha cabeça, eu não sei se foi assim, tá? Eu não sei mesmo, mas eu me senti dentro de um barco com muita gente. Ui, tô toda arrepiada. Uma sensação de tristeza, porque era como se tivesse abandonando algo, e os italianos eles fizeram, eles abandonaram. Ah, estou muito arrepiada contando isso. Sim. E eu via uma cena eu me sentia descendo daquele barco com todas as minhas coisas carregando assim. Nossa, que forte E isso. aí era como se aquele movimento que ele estava fazendo, como se tudo era um bloco de pessoas andando naquele movimento. Não sei te dizer, não sei se foi assim. Nunca ouvi essa história por parte dos meus bisavós, mas para mim isso é um movimento ancestral, assim, isso é um movimento que eu me conectei com os antepassados e por isso eu morro de vontade de ir para Itália, porque eu sei que vai ser algo fantástico, incrível, assim, porque eles são de lá, tanto de pai quanto de mãe. Deixa eu ler aqui o que está acontecendo aqui, ó. O Pedro entrou também na nossa live. A Tati Ah, eu falou, vi o Pedro, lindo. a Pedro, encontro meu com os lindo. ancestrais, digamos assim, não vou aprofundar, mas dentro do meu entendimento vocês viveram isso, ela falou. A Dani também entrou, Dani, oi. A tua mãe falou assim, ó. É, A mãe tá eu, na live. e eu que moro do lado de um alemão, me sinto na Alemanha. E a Dani falou que os meus óculos são lindos, muito obrigado. Dani, tu sabe que é lá da Nelly, nossa amiga maravilhosa. É, tava olhando o seu óculos também. Pois é. Enfim, mas assim, como é bom a gente viajar. Como é bom a gente se permitir viver, fazer algo novo. E realmente se permitir ver algo novo, né? Como a gente se Quando sente viva, né? vivo, Sabe que é exato. engraçado que eu conheci pessoas aí em Santarém que não conhecem Alter, gente. Quando eu ia para Alter, eu renovava. Eu Sim, voltava renovada, só de ir. sim, sim, Então não é, gente, não é assim, eu preciso ir longe, eu preciso pegar um avião, não. Primeiro você precisa ter vontade de ir, né? Você querer ir, sim, se permitir ir, e depois que você tá lá, você viver aquilo, se sentir. É muito bom. exatamente. É que o algo novo nos amedronta, porque eu sempre falo que o velho, aquilo que a gente vive, o nosso modo que a gente está acostumado, por mais que ele seja doloroso, ruim ou algo assim, ele é quentinho. É. A Ele gente é sabe onde vai doer. Se quentinho. dói, a gente sabe como vai doer. Esse que é o grande problema. Porque a gente já acostumou, já fez um calinho ali, e a gente acha que aquele calinho ia acontecer mesmo. Aí que quando a gente vem e fala às vezes pro paciente assim, olha, este caminho aí não precisava acontecer. A pessoa fica falando assim, é? Mas a minha mãe também teve, a minha avó também teve, eu achei que eu também teria. Que é o que a gente vai acostumando, as repetições, as lealdades, esse monte de coisa, né? E quando a gente se permite ver que não é assim, parece que a gente fica assim, uau, que é a sensação que eu tô ainda. Sim, Cara, eu tô ainda
louca. Já não é muito normal, né? Tá mais um Já não pouquinho sou menos. muito normal, já sou meio fora, mas eu tô assim, tô funcionando num modo. E como que é bom, porque assim, algumas coisas ruins, infelizmente, já estão acontecendo, mas assim, tem muita coisa boa e nova acontecendo. Sim. Olha, deixa eu ler aqui os comentários para não me perder. A Tati falou: eu amo viajar. Em cada viagem tem umas vontades que às vezes me pergunto por quê, mas com certeza é alguma conexão. Isso é. A Dani falou: eu achei que estava fazendo turismo aqui e descobri que estava curando a ancestralidade. Agora virou trabalho. Dani, cara, eu quero muito fazer uma imersão dessa aqui em Santarém, tá? Esse ano eu não sei se dá, porque tipo é muito em cima e aí exige um planejamento. Mas assim, na minha cabeça eu quero fazer algo para poucas pessoas, tipo no máximo 10. Total assim com, não sei se todos esses dias, mas pelo menos uns 3 dias. Já decretei, já falei que vou fazer e farei. E eu vou. E assim, porque tipo, cara, é o que eu faço. Sabe? É o que eu faço, é minha vivência, é minha praia. Conduzo tranquilo o que eu vivi lá. E você É, sabe, só te cortando, né? Que você falou sim. da Tati, que a Tati você adora aventureira, né? A Tati é a Tati aventureira. Hum. A Tati, ela viaja, ela segue o mundo, ela dirige, ela vai lá, ela Acabou de falar isso faz. aqui, ó. Primeira Ah, vez que eu viajei com meu filho menor de idade. Sozinha foi 1.000 quilômetros. Ali eu vi que eu podia ir muito mais longe e assim tem sido. Mas não, ninguém segura a Tati. é, arrochada. E isso é bom, sabe? Você mesmo, você falou assim que você voltou de lá querendo mandar teu currículo para lá, querendo coordenar 1.000 pessoas. Então, assim, olha o tamanho que a gente ganha, porque a gente se conecta com uma ambiência parecida com o que a gente é. Por isso que a ambiência ela é tão importante, sabe? A gente está com as pessoas que nos impulsionem. Porque aí a gente, por exemplo, a gente viaja, aí a gente volta e aí tá todo mundo com a vela apagada. É, A gente fica única lá com a velhinha acesa. Até que a gente fala assim: vou pagar também. é, precisa pagar para me adequar ao meio. Exatamente. E é isso que acontece, né? Que é o que a gente está falando aqui. Você, você pode dar um pequeno passo, você pode viver algo novo, mas às vezes o desconforto vai fazer você querer voltar. Sim. Porque há desconforto, né? Há desconforto. As pessoas elas não estão às vezes na mesma vibe que você. E tá tudo certo. Quem viajou foi tu. É, quem Quem tá, viveu foi você. quem tá sentindo desconforto é você. Então não adianta você. O outro talvez não vai me acompanhar, não vai querer. E tá tudo certo. Cada um tem seu tempo e a gente tem que Daí que respeitar. é a importância da gente se olhar, se amar e tocar o foda-se, né? Sim, exatamente. Hoje eu achei tão incrível porque eu fui no meu cliente, um dos meus clientes, e ele tinha acabado também de chegar de viagem, a gente viajou junto. Ele foi para os Estados Unidos e para Bariloche e eu fui para lá, né? E aí, assim, começo de consultoria, muita coisa para fazer e eu agoniada, porque falava assim: caraca, vou perder o time com os funcionários. Mas enfim, né? Viagem de férias com a família, ele tava. Aí ele chegou e assim, eu tinha um monte de coisa para falar com ele. Eu vi você viajando, me conta da tua viagem, que eu quero escutar da minha. Vamos marcar outro horário para isso, né? Mas foi tão bom, sabe? Sim, Porque, assim, é isso, né? É isso que vai conectando, né? É a ambiência, tipo, olha, eu vi que você viajou, eu vi que você fez coisas, né? Como é que foi? O que mesmo que tu estava fazendo lá? Quando eu falei, uma viagem de uma imersão, tal, ancestralidade, criatividade, liderança. Mas tu estava na Amazônia. mas sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada essa semana, que assim, eu até fiquei, como eu não esperava,
que a pessoa fosse me falar isso. Sabe quando você não tem reação? Sim, Uhum. a gente está fazendo aqui uma mentoria, eu e o Glaucio, lá em Vitória. Eu cheguei para fazer, eu fui sozinha, foi terça-feira. Daí ele falou, ele me comentou tal, daí ele falou, e aí, me conta, não é terapia, é? Eu fui falando, né? Ele, então, a Dori estava na Amazônia. Tipo, ele nunca viu você. Eu fiquei tão, para você ver como que é. Sim, sim. E aí, engraçado, porque assim, olha a minha loucura. Eu falo, cara, eu moro na Amazônia. É, você mora no meio da Eu floresta moro na amazônica. Amazônia, né? Mas assim, é o ambiente, são as pessoas, é o estímulo diferente. Porque aqui, tipo assim, se eu falar pro meu marido, eu vou levar o colete. Ele vai falar, leva. Por quê? Porque eu vou dar menos trabalho pra ele. Mas aquele dia você levou da família inteira, não levou? Que você saiu distribuindo Le- colete. levei, porque aí é louca, né, amiga? Eu não vou levar só o meu. Eu vou levar, vou Claro, mostrar que eu me preocupo com todo mundo. Tipo, claro. Você a abriu a pessoa sacolinha, saiu doida, distribuindo coletes. a pessoa doida, ela não é doida só pra ela. Ela contamina, tá? Então, assim, o Marcelo não sabe nadar. O Não? Vitor diz que sabe, mas não sabe. É. Aí eu queria proteger minha família, né? Essa mãe, seu pai, todo mundo, né? E aí a minha mãe também não sabe. Meu pai sabe, mas eu não confio. Na verdade, assim, né, nem querer saber ou não, né? Assim, eu respeito muito a água, sabe? Parece que a água tem uma vontade própria, né? Você não manda nela, né? Então, todo cuidado é pouco. É. O que eu entendi, assim, que eu fui entendendo ali, é assim: se acontecesse alguma coisa, né? Você estava num ambiente seguro porque tinha sempre mais pessoas para cuidar. Tipo assim, tinha aquelas pessoas, mas sempre tinha pessoas que sabiam, pelo menos diziam que sabiam que estavam lá, A gente né? espera que É, saiba, né? é. Então, assim, se acontecesse alguma coisa, tipo, eu sei boiar, né? Então, Eu não ali, sei boiar, eu acho que eu sei nadar esses cachorrinhos, assim, não sei. aí, assim, se acontecesse alguma coisa, pelo menos eu pensei, né? Meu pensamento de controladora, eu já fui fazendo todos os planos. Tipo, se acontecesse alguma coisa, que o barco furasse, que desse, que virasse o barco, tudo, a não ser que eu Ai, levasse uma credo. barcada na cabeça, olha a loucura. Você Eu ia ia deixar o rio conseguir, te levar. eu ia deixar o rio me levar. Eu ia Mas sabe deixar. que toda vez que eu A entro não ser que num viesse barco, numa piranha, balsa, eu penso jacaré, exatamente disso. É, a não ser que viesse piranha, jacaré e me pegasse. Aí eu tava lascada, porque aí eu não tinha pensado nisso. Mas assim, eu pensei nisso. Falei assim, se eu cair, eu vou ficar bem de boa aqui, vou ficar só boiando, porque alguém vai vir me resgatar. Então, não, também. Mas eu faço todos os planos quando eu entro num barco. Eu penso primeiro, assim, se ele virar por onde que eu saio, se entrar água por onde que eu pulo. E se eu pular, assim, eu não vou lutar. Vou ficar lá, alguém vem me resgatar. o meu único medo, que aí é uma coisa que eu confesso que eu tenho, pensando na situação aqui de Santarém, desses barcos de transporte de pessoas, é que as pessoas elas pulam em cima das outras. Ai, credo. E aí, meu único medo é esse. Por isso que às vezes que eu viajei, poucas, porque eu sempre evito, eu vou com o meu coletinho mesmo. Porque aí eu penso, se der alguma porcaria, Deus que me livre, mas assim, eu pelo menos estou de colete. Porque, tipo, se pular em cima de mim, se afundarem a minha cabeça, o colete vai fazer eu subir. Eu só tenho que pular do barco. Única coisa. E eu também, eu vou entrando, já vou vendo ponto onde eu posso pular, se acontecer alguma coisa. Porque tu nunca sabe, né? Então, é a única coisa assim que eu penso. Mas ali, nessa situação que eu tava lá, não tinha esse risco. Tava bem mais tranquilo, né? Era um rio calmíssimo o lugar que a gente tava, não tinha correnteza.
Eu não fiquei querendo saber que profundidade que tinha, mas também não importava. Ali, era tudo fundo. E isso. Deixa eu só ler o que a Tati está falando aqui, ó. Quando eu fiquei liberta, vamos dizer, tu entende? Só não vendi tudo que eu tinha e fui mochilar o mundo, porque eu já tinha filho. E aí a gente vê como Deus sabe de todas as coisas. Tati, eu achando que eu ia ler algo assim, né, Tati? Mas Ah, sabe que ela a é Tati ótima. falando agora, eu sempre falei isso, que eu não mochilei o mundo por causa do José. Porque também, quando eu fiquei liberta, se eu não tivesse o José, eu ia embora. Ai, gente, eu nunca tive essa vontade. Eu sempre quis ser muito mais normal, trabalhar só. Não. Olha meus planos. Amiga, eu preciso falar isso, que agora me veio aqui o meu flow. Sabe o que, que eu pensei se tudo desse errado na minha vida? Hum, O que, que eu ia fazer? qual que era o plano B? O meu plano B, ele ainda existe, tá? Eu não descartei. Se tudo. Na verdade, tem dois planos B. Um que ele é melhor, que eu me garanto mais, e um outro que eu tenho que treinar um pouco. Mas eu nunca joguei fora um negócio que eu vou contar já já pra vocês. O meu plano A é, se tudo der errado, eu vou cozinhar pra fora. Porque eu Nunca cozinho pensei muito nisso. bem. Bom, Inclusive, eu sei fazer massa fresca muito bem. Eu tô já esperando até hoje o E eu convite. já pensei que eu posso fazer, eu posso vender só massa, eu posso vender pronto, eu posso fazer um delivery, eu posso fazer um monte de coisa que é assim que eu sei que vai dar certo. E o plano C, no caso, né? Eu posso costurar. E eu não vendi minha máquina de costura até hoje, tá guardada. Gente, eu não Porque sei eu, pregar um botão. porque eu aprendi. Eu vou Não ter tem vergonha nem de falar linha em isso. casa. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar porque eu comecei. Eu aprendi a costurar depois que eu me mudei para Santarém, no tempo que eu fiquei morando lá no quilômetro 77, que não tinha luz. Porque desligava o motor e eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu vinha para a cidade, quando eu vinha para a cidade, eu comprava lá na Banca do Júnior, lá na praça, livrinho de corte e costura. E eu aprendi fazer molde. Bonitinha. Amiga, eu aprendi a fazer Tô roupa. encantada com você. Eu cheguei a costurar short. Eu cheguei a costurar coisas. Você acredita? Pobrezinho do Vitor andando com um negócio bem assim. Mas Você assim, eu podia ser aprendi. estilista, Só amiga. que aí eu ia me garantir fazer coisas que é mais fácil. Eu ia fazer pano de prato. Essas coisas assim, fralda, essas coisas que é É só que você fazer. tem uma veia meio artesã, né? E aí, tipo, bordado, aquele ponto atrás, patchwork. Menina, eu comprava aquelas revistas e aí ia nesse centro ali que tem um monte de loja de tecido. Imagina, as tardes elas eram tão compridas, a hora que o Vitor dormia, não tinha o que fazer e não tinha luz. Então era a hora que eu ficava. Não. Então, o meu plano C, Eu acho que eu de doméstica, eu acho que eu gosto de limpeza, mas. nem gosto, pode ser um plano D. Amiga, já deu tudo certo na nossa vida, graças a Deus. Não que isso Mas seja errado, vai que mas a um dia gente dá nasceu alguma para fazer coisa. outras coisas. Vai que um dia dá alguma coisa, a gente tem que se mudar, fugida para a Europa. A gente vai Ai, poder que se virar. triste, né? Fugir para Europa. Não sei nem porque eu tô falando isso. Mas enfim, é um plano que eu acho que eu nunca tinha. Eu acho que nem para você tinha falado isso. Mas é uma Nunca das nem coisas que imaginei eu na minha penso. vida. Eu penso Agora a assim. gente já sabe os Pois é, talentos ocultos de Dory. pois é. Olha que se der errado, eu acho que eu posso cozinhar para fora. Já pensei nisso, viu? Porque eu cozinho, eu gosto de cozinhar, cozinho bem. Não gosto. Ai, menina. Sabia que eu já cozinhei, né? Já trabalhei cozinhando para Na fora. verdade, você é nutricionista, mas quem acha que nutricionista é cozinheiro tá muito enganado, né, minha Não, filha? e eu nunca gostei. Eu trabalhei no Sesc quando eu formei na cozinha, odiei. De cheiro de fritura, meu cabelo era oleoso, não podia fazer unha, odiei. Não foi pra mim Sim, aquilo. mas é que é muito ruim essa vida que vocês ficam. A roupa parece que o Não, cheiro é fica na horrível, é pele, né? calor, é. Não, dá não. Depois eu fui pra clínica, mas lá é uma coisa mais bonitinha, né?
Ai, a Tati tá falando que tem um plano D, montar um plano de fuga pra eu voltar. Eu assim, quando você chegar no seu plano D, você me comunica que eu vou junto. Mas enquanto isso, no máximo eu Gente, compro uma marmita tua. por enquanto eu só estou trabalhando muito bem para que o A permaneça por muitos e muitos anos, porque eu já Amém, estou já indo para os Deus já. 50. E aí, se por acaso eu tiver um mal de Alzheimer, alguma coisa assim, que eu Ai, não credo, tá no consiga trabalhar arrasto. mais na minha área, eu não vou nem conseguir cozinhar, porque eu não vou saber nem colocar sal ou Não, coisa não na. foi legal essa Então, assim, colocação. Não. não vai dar certo. Eu vou A ter que gente contratar alguém. podia comprar O uns plano A tem terrenos que e dar morar certo. perto, né? O plano A tem que dar certo se der alguma coisa muito errada para que eu Cadê, possa amiga? Você pagar tá alguém para quase me cuidar. aposentando já. Menina, meu pai com 76 anos, tu fala assim, para de fazer alguma coisa, o velho não para. Imagina eu que acho que estudei um pouco mais, que sei mais as coisas. Eu também vou ser difícil. Eu não, tô louca pra aposentar, morar na Europa. Ai, ai, não, eu quero trabalhar ainda. Eu quero fazer muita coisa. Não, Eu eu quero quero ainda, trabalhar, mas assim, eu quero trabalhar e eu eu quero vou trabalhar. eu quero ainda, o que eu quero ainda? Olha, a inspiração da Amazônia. Eu quero ainda é, poder fazer algumas coisas que eu vejo assim, algumas pessoas que eu admiro muito fazendo, sabe? Ah, isso é muito legal. Que é, tipo assim, eu ouvi de uma pessoa, acho que eu até falei pra você, eu ouvi de uma pessoa que a gente fez, que eu fiz contato nessa imersão, que ela acredita que o que eu tenho para ensinar ela fará ela ganhar 5 anos aí adiante no negócio dela, Toda né? arrepiada. Então, assim, quando eu vejo isso, e eu sei que é isso, eu vejo É. isso, assim, sabe? Não, a gente brinca e tal, mas assim, é tão bom fazer o que a gente Um gosta, dos né? clientes, olha, um dos clientes que eu tô atendendo no momento, olha o quanto que isso é poderoso, assim. Você fala assim, nossa, que ótimo. Um dos clientes que eu tô atendendo hoje, a minha proposta para ele é triplicar o faturamento dele. Então, assim, é um negócio que eu te digo com, assim, sendo foda para um caralho, né? Porque eu sei que eu sei fazer isso. Tipo, vai acontecer. Que legal. E assim, eu pedi um ano porque eu quero, assim, passar do triplicar, entende? E Mas vai. eu sei que com 6 meses vai. Então, assim, é o meu olhar que eu fui treinando ao longo dos anos. Tipo, hoje, quando eu pego uma empresa, eu lembro toda vez da primeira experiência que eu tive na Sadia, de estar ao lado daqueles caras que eram os donos, assim, e eu falar assim, nossa, eu tô sentada nessa mesa aqui. Por quê? Porque eu era a pessoa assistente que estava lá do lado da minha supervisora. Eu só fazia assim com a cabeça, mais nada, eu não podia falar uma palavra. Mas ela é uma das pessoas que assim que eu tenho gratidão e que eu falo toda vez que eu vou ter uma grande mudança na minha vida. Eu agradeço por ela ter me colocado nesses lugares. Eu viajei o Brasil praticamente inteiro de ônibus, porque ele tem para ônibus, porque tipo assim, ela queria que eu aprendesse em todas as unidades da Sadia o que. E assim, era assim, vai, tu vai aprender lá. E aí, Sadia era daquele jeito. Às vezes tu tinha unidade que tu tinha que entrar lá no meio dos pintinhos. Tinha unidade que tu tinha que entrar lá no meio dos porcos. Tinha unidade que tu ia lá onde tinha ovos. Tinha. Era desse jeito. E eu era a orelha seca. Eu tinha que ir. Então, assim, hoje, quando eu entro dentro de uma empresa, eu tenho esse faro que eu sei que aquilo lá me deu, sabe? Então, só que eu demorei para ver, amiga. Né? E muito. Eu demorei, vou te dizer, mais de. Eu comecei a ver depois dos 42 anos isso. Nossa. Por que você fala isso? Por causa da maturidade? Por causa de quê? Porque por muito tempo eu fiquei vivendo a vida das outras pessoas. É. Tentando salvar os outros.
tentando, tentando viver a vida dos outros. É isso. Aqui eu posso ajudar. Daí, em vez de só ajudar, eu ficava lá, botando o dedo na tomada e me gastando minha energia. Sabe? Então, assim, hoje eu já consigo ir, ver e falar: isso aqui não é meu. Muito importante isso. Sim, mas aí eu te digo com segurança, foi só quando eu consegui ir pro meu lugar. E para isso eu precisei apanhar, literalmente. Precisei sofrer, perder grana, vender um monte de coisa, quase morrer, dar todos aqueles chacoalhões possíveis, sabe? E assim, e é muito bom quando você se conecta e você fala assim, uau, né? E assim, e eu falo, tu sabe, amiga, que assim, que eu falo, tô falando isso, mas assim, é com muita humildade. Porque, tipo, eu sou essa pessoa que fala assim, né? Que fica constrangida quando alguém fala um elogio, que fica sem jeito, que gosta de ficar em casa sem fazer nada, sem, sabe? Assim, é isso. Mas E é essa tão sou bom eu. você ser você, Dori, porque isso é você e a gente se sente bem com você assim. É tão ruim quando uma pessoa, né? Eu imagino que muita gente às vezes se sente até incomodada quando você não era você. Porque a energia não fica legal. Era uma forçação, sabe? Porque, A gente tipo, tenta se encaixar, a gente quer é, salvar o mundo, né? A gente quer salvar as pessoas, a gente fica puto se a pessoa tá fazendo alguma coisa que a gente vê que é errado. Cara, o problema é da pessoa. e eu lembro, sabe uma coisa assim que eu lembro muito, e agora com toda essa vivência em relação ao Victor, essas mudanças, tudo, né? Muita gente que conhece ele desde quando ele era pequeno, chega pra mim assim, e aí parece que fala assim, nossa, como se fosse impossível, sabe? Um negócio que dá até raiva. Tipo, nossa, mas ele vai, né? Mas não sei o quê. Tipo, realmente aquele negócio que eu falei lá no YouTube, lá na história que eu contei do Vitor. Tipo, a gente venceu. E que bom! Eu sabia que ia dar certo. Só que por muito tempo eu fiquei com medo que não fosse dar. Porque todo mundo falava, a Marcele entrou, oi Marcele. Oi, É, Marcelo, linda. Mas agora você falando, eu nunca te falei. Esses dias minha mãe falou pra mim que viu sua história com o Vitor e que gostou muito. Se sentiu muito conectada. Eu achei tão bonitinho. menina, as pessoas que veem os vídeos e falam pra mim assim, falam assim que é de ficar pensando horas. E eu vou dar um spoiler. Ele não sei se ele não vai ver essa live. Eu escrevi uma outra carta pra ele, que eu vou gravar essa carta depois que ele ler. Que lindo. E, e assim, é o meu coração que eu escrevi ali. Porque na primeira vez que ele foi, eu escrevi uma carta, eu mandei um monte de bilhetinho e que eu coloquei escondido dentro de vários lugares da mala. E era muito aquela coisa assim. Eu tava com muito medo, vocês sabem, né? Mas agora a posição. E ele amou, assim, tudo. Todas essas coisas que foram acontecendo, a carta, tudo que ele foi lendo e tal. E era muito um incentivo, mas era mais para provar para mim mesmo que eu tinha feito um bom trabalho, né? Hoje eu não tô com essa angústia, eu tô com a sensação de muito dever cumprido. Hoje a E tô, gente olha pra você, por mais que ele já vá embora de novo, eu tô da bem, outra vez, parecia que você queria fugir. eu tava Você não agoniada. falava, você, né? Parecia assim, vou deixar aquilo ali, não vou mexer para não feder, digamos Eu assim. tava tendo crise de ansiedade. Tipo, eu nunca tinha tido, na verdade, eu tinha tido lá atrás, nunca mais tinha tido. Eu tava tendo crise de ansiedade. Eu tava malzaça. Mas enfim, agora tá outra coisa. Só que aí ele veio falar pra mim assim, mãe, sabe que agora eu tô com medo? E aí eu fico pensando assim, lógico que ele tá com medo. Ele tá entrando na faculdade, agora é ele por ele, né?
E depois que ele sair, Cresceu. vai dar mais medo. Mas enfim, eu falei, filho, tranquilo, é isso mesmo, isso é bom. Eu sempre tive essa conversa muito assim, eu nunca menti pro Victor, sabe? Isso é uma coisa muito real meu com ele. E aí, agora eu escrevi uma carta pra ele, que aí eu fiz um contraponto, que aquela vez que eu saí de casa com ele, fugindo, eu falei assim, eu olhei no retrovisor, eu vi ele com aquele olhão assim, aí eu falei assim, filho, confia. Confia na mamãe. Tô arrepiada de contar. E aí agora eu mudei. Eu falei, agora não é mais confiar na mamãe. Agora eu que falo, meu filho, eu confio em você. Ai, que lindo. E eu sei que isso vai dar um gás assim pra ele. E, e Mudar. é isso, sabe? E, e aí eu vejo assim muita gente chegando pra mim e falando assim: "Nossa, mas tu vai deixar? Nossa, mas como? Mas ele tá tranquilo?" Mas, sabe? Então, assim, é um negócio que parece que não podia acontecer por ele ser filho de uma mãe que não tem o pai junto. E Na talvez há um tempo. verdade, tudo que foge um pouquinho do padrão, as pessoas gostam de dar opinião contrária, né? Sim! E para mim, eu já. Se fosse um tempo atrás, isso ia me deixar arrasada. Hoje não, hoje eu falo assim, eu sou foda. Ele foi muito bem criado. Ele é uma pessoa extremamente gentil, consciente, coerente, boa E isso pessoa. faz você sair do controle também, né, meu bem? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito. É tudo sobre transformação, sabe? O quanto que quando a gente se permite, né, minha amiga? Quando a gente se permite, assim, tipo, eu quero viver. Eu preciso viver. Eu sei o que eu quero. Ou então, eu não sei, mas eu quero. Eu quero experimentar. Eu quero sair desse lugar. Esse lugar tá me incomodando. Acho que esse é o convite que a gente faz para as pessoas que estão aqui na live hoje, né? Deixa eu só ler o que a Tati falou, que falando em conexão com o eu interior, tem dois que me conectam muito. Dirigir na rodovia e olhar para o horizonte, mar, montanha. Isso é incrível, Tati. Ela falou também que foi uma grande libertação. Então, dor, isso é lindo. Sim, minha amiga, foi. E a Marcele falou boa noite pra gente e que emocionante, Beleza. né? E é verdade, gente. Olha, até o assunto da live até mudou, mas é porque eu me Mudou. empolgo. Mas acho que tem a ver com transformação, né? E o convite que a gente faz para vocês hoje, contando a nossa história, nossas vivências. Se permitam. O novo é sempre melhor, né? Eu acho que é isso. Mês de setembro tem novidades. Semana que vem a gente vai fazer a nossa live normal mesmo, mas venham, porque vai ter um assunto bom aqui pra gente falar. E é isso, né, minha amiga? Muito obrigada, Dori, por isso, Eu por que essa live. agradeço. Foi Beijo, fica com maravilhosa. Um beijo Deus. para todo mundo que nos Tchau, assistiu. gente. Até mais. Vocês, Beijo. tchau. Tchau.